Eu quero perguntar pra vocês lembram do relógio Cuco? Demais. Ah, mentira. Eu lembro. É mesmo? Na já vi no sucata já vendi desenho. vários. Na sucata já Cara, você sabe que minha mãe, ela ganhou de aniversário de casamento um Cuco. E meus amiguinhos, quando iam em casa, ficavam alucinados, né? Porque o Cuco, ele sai de hora em hora. De hora em hora. E de meia em meia hora também. Mas o mais legal é de hora em hora. Só que é o seguinte, ele precisa de um pêndulo para funcionar. Ele precisa de uma pressão ali nas cordas para funcionar. A pergunta que não quer calar. Lá vem. Bolsonaro virou um Cuco? Porque ele sai só em momentos agora específicos, né? Muito específicos, Ele né? sai, põe a cabecinha para fora, fala... Ok, e volta aí pra dentro. Então eu quero saber de vocês, porque ele apareceu primeiro na sexta-feira, cumprimentou ali os apoiadores, as pessoas que estavam ali no Palácio do Alvorada, e falou, ó, quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide o futuro das Forças Armadas são vocês. Não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Isso é o que ele falou na sexta-feira. Depois eu quero trazer outras frases aí. Mas e aí? Ele apareceu na sexta, deu um recado, apareceu no sábado, apareceu no domingo e também na segunda-feira dessa última semana. O que vocês estão entendendo dessas aparições aí de Bolsonaro? O que eu entendo... Pode começar? Manda ver. O que eu entendo é muito simples. Ele foi lá apaziguar os ânimos, porque até então as pessoas estavam na frente dos quartéis e, na minha opinião, elas nunca deveriam ter saído de lá. Como eu sempre falo aqui, falo também no meu canal, existe um mundo ideal e existe um mundo real. No mundo ideal, as pessoas não deveriam estar na frente dos quartéis. Elas deveriam ir para Brasília cobrar os seus representantes, cobrar, gritar... E cobrar aqueles em quem elas votaram para que eles cobrem lá dentro para representar elas, isso seria o mundo ideal. O mundo real não é bem assim. O mundo real é o que aconteceu essa semana, onde, na minha opinião, pessoas infiltradas se aproveitaram do fato de que já tinham pessoas lá em Brasília. Esse é o mundo real. Na minha opinião também, o Bolsonaro ter aparecido foi uma coisa boa. Porque ele apazigou os ânimos daquelas pessoas. Porque, vamos combinar, você ficar 40 dias, até então, 40 dias esperando por uma resposta que nunca vem e tendo que passar por certas humilhações, como o pessoal anti-horário que fica te zoando dia sim, dia também, te chamando de gado e falando um monte pra você e você perdendo o jogo, brigando com o familiar, porque você tem uma coisa em que você acredita e você está batalhando pacificamente por essa coisa que você acredita. Mesmo assim, os ânimos as pessoas vão ficando mais nervosas com uma solução, com uma resposta que nunca vem. Algumas dessas pessoas foram para Brasília e eu acho que o Bolsonaro, de bom tom, entendeu? Acabou indo lá e apaziguando essas pessoas. Se você presta atenção nessa mensagem que o Ricardo acabou de ler aqui com o Bolsonaro dele, falou e não falou nada. Exatamente. Entendeu? Mas pelo menos ele conseguiu baixar os ânimos. Porque como a gente viu, e na minha opinião, isso quem está falando é o Alessandro, não tinha ninguém patriota, ninguém de direita de verdade misturado naquela bagunça toda. Para mim ali eram só infiltrados. Mas se o Bolsonaro talvez não tivesse ido lá e apaziguado os ânimos dentro dessas pessoas que estavam nervosas porque estão há tantos dias, podiam acabar se misturando com esses infiltrados e ter feito uma bagunça muito maior. Duda, eu sei que você está muito ligado aí nas redes sociais e tal. Inclusive, encontrei você nas redes sociais, né? Sim. Eu vi uma menina de cabelo pintado, né? Toda típica da esquerda. De repente, ela falando da direita e tal. Eu falei, eita! Eu parei, eu tava no scroll, já ia dar um tapa. Aí eu falei, opa, peraí. Aí, então você frequenta muito ali, você consome muito ali o TikTok, o Kawaii, né? E todas essas redes. Todas. E a galera começou a fazer era quase um... Como é que chama? RPG, né? Aqueles jogos de inteligência, tipo, o que significa o copo virado a 47 graus? E a camisa? E a tubaína? Né? E 48 horas? Você acredita que isso acaba minando a paciência das pessoas, porque esperem mais 48 horas, ou na realidade, isso é quase que uma maneira das pessoas terem onde se agarrar
não num sentido utópico, mas um ponto de contato para dizer, ok, existem mais pessoas como eu, engajadas e a gente está esperando essa resposta. Como é que você vê isso? E, mais ainda, e se essa resposta não vier do jeito que essa galera está esperando? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que é um pouco dos dois pontos que você trouxe. Mas eu acho que existe um perigo nessa história de ficar tentando desvendar códigos. Boa. Por exemplo, o Bolsonaro postou uma foto e tem uns copos verdes ali. Não, os copos verdes são os militares organizados e tem uma garrafa aberta, é a onça bebendo água. Eu acho que tem um perigo. Eu acho que isso é um exagero. Tá? Eu acho que às vezes isso é um exagero, porque as fotos, cara, são fotos. Eu acho que os perfis que tem o Bolsonaro TV e o perfil do próprio Bolsonaro tem postado fotos, vez ou outra, só pra mostrar, tipo, ó, tamo aqui, beleza? A gente não sumiu, a gente tá por aqui, ok? E só. Eu acho que ficar buscando teorias e tentar desvendar o que é cada detalhe, eu acho que isso é um exagero, porque pode chegar naquilo que você falou. Pode fazer com que as pessoas achem que a situação vai ser resolvida, e eu tenho comigo que vai, porque a esperança é a última que morre, mas pode acabar fazendo com que as pessoas achem que a situação vai ser resolvida de um jeito. E se essa situação for resolvida de outro, vai ter gente que vai ficar nervosa porque não foi resolvida da forma como elas queriam, porque elas acharam um monte de mensagem subliminar que não existia nas fotos. Então, eu acho que sim, é bom essas fotos serem postadas e terem essas mensagens e ter o Bolsonaro agora botando a cabeça pra fora pra falar uma coisa e tchau, ou aparecendo ali pra levar um pastor pra fazer uma oração e tchau, pessoal, abraçar uma criança ou outra pra mostrar que, tipo, ó, segura a onda, eu tô aqui com vocês, confia no pai, eu tô fazendo o que dá pra fazer. Porque eu acho que seria até um pouco de prepotência da nossa parte ficar tentando descobrir o que tá acontecendo. Eu já falei. Foto. Eu não tento mais descobrir o que tá acontecendo. Todo mundo que me pergunta, eu falo, eu já passei da fase de tentar descobrir o que tá acontecendo. Porque se há algo de fato acontecendo, e eu creio que há, não vai ser o tipo de coisa que qualquer um vai conseguir desvendar numa fotinha de Instagram. Não é um filme de caça ao tesouro. Né? Não é Sherlock Holmes, não é Indiana Jones. A gente não vai descobrir o que quer que esteja acontecendo assim. Não é assim que a coisa funciona. Mas o Bolsonaro não fala nada pra gente. É óbvio que ele não fala nada. Existem coisas que não é pra você sair gritando aos quatro ventos, sabe? Então, por exemplo, eles falaram, falou e não falou nada. Porque é assim que tem que ser. Tem que aparecer pra mostrar que ainda tá com a gente, que ainda existe esperança, que a gente tem ali algo a se agarrar, que a gente não foi abandonado, como muita gente quer fazer parecer, e é mentira. Então, eu acho que essas aparições, essas publicações, é mais para mostrar que, ó, a gente tá por aqui, a gente tá trabalhando para resolver, espera, resiliência. Eu recebi um comentário que falava, a geração micro-ondas tá tendo que aprender a ter resiliência. Caramba. Né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Gostei, né? Assim, a geração micro-ondas, da pipoca do micro-ondas, está aprendendo a fazer banho-maria da marmita para não fritar o pé de frango. Porque não já vai ser teve do pé de jeito frango que a na gente marmita? quer quando a gente quer. E zoião também. E tem que tomar cuidado para não fritar o pé de frango, você tem que usar a banho-maria. Esquentar demais já era. Muito bom. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Elas vão acontecer do jeito que dá pra ser, na hora que tem que ser. Simples assim. Então, agora eu quero perguntar aqui pro nosso amigo Roma, que é jornalista, mas além de jornalista, ele é hipnólogo. Então, ele adentra na mente das pessoas. Isso é mentira, isso é balela. Mas ele faz as pessoas imitarem galinha. Não, isso é Só balela. se elas quiserem imitar. Exatamente. Mas o Roma, grande hipnólogo aqui, ele sabe uma coisa muito importante, numa base, inclusive, da mente humana, que é a leitura mental. Sim. A leitura mental é o quê? É você agir a partir do que você acredita que o outro está pensando. Perfeito, Ventura. Então, tipo assim, não, mas você acha que eu sou besta, não é assim? Ou ele acha que... Então, a leitura mental é um problema seríssimo. É perigoso, né? Tomam decisões comportamentais a partir de uma suposição do que o outro pode estar pensando. De uma realidade que, às vezes, ela mesma criou. Exato. Né? Então, você cria as expectativas. Parte de um desejo. E aí, quando não se cumpre, você fica frustrado. E aí que eu quero juntar o que a Duda falou, vou perguntar para você, nessa base do comportamento humano, porque sabe o que me chamou muito a atenção? Né? A gente falou da sexta-feira, agora no sábado. No sábado, o Bolsonaro recebeu de novo os apoiadores e ali tinha tipo um fosso, né? Com água e tudo mais. E aí ele aponta para uma menina, sei lá, de 11 anos mais ou menos. Por aí.
O segurança vai lá, atravessa andando com o seu mocassim espelho d'água, italiano. O espelho d'água que tem ali. Né? E aí ele pega a menina no colo, leva pro Bolsonaro. Aí acontece uma coisa que me emocionou muito. A menina fala algo pro Bolsonaro e o Bolsonaro chora. E você sabe o que ela falou? Não sei. Teve um vídeo que acho que foi o pai dela que gravou. Não, mas contando o aí que ela também, falou. mas aí, Duda... Aí Não, mas é a menininha, ela falando. Ela fala isso no mas vídeo, aí ela fala depois que virou né, os 5 minutos de fama, pode criar-se uma sim, frase, também. sabe? Mas é que é tão simplesinha, eu achei bonitinha, achei a cara da menina. Mas o que ela falou? Ela fala Biscoito ou que... bolacha? O céu tem pão? Não, mas ela falou que tipo... Ela falou pro Bolsonaro ainda. Palmeiras não tem mundial. Aí ele lembrou. Porque o Bolsonaro é palmeirense, né? Mas o que ela falou? Ela falou que as pessoas gostam muito dele, que ela falou que Deus está do lado dele, que todo mundo vai ficar com ele enquanto ele precisar. Basicamente, a menininha disse que foi isso. Agora, foi exatamente isso, não sei, mas foi então, e Roma, o que eu quero trazer é o seguinte, então as pessoas, elas ficam imaginando, né, trazendo, cheio de abstrações, elaborações e tudo mais, mas de fato, a gente sabe que nada vai se resolver a partir de um botão. Né? As pessoas ainda acreditam que existe o botão... O botão vermelho, O botão grandão, vermelho do Super Batman lá. Super Batman, juntei o Batman com o Superman. O Super Batman. Ou então... É o Capitão de Ferro. Ou aquele telefone vermelho da Casa Branca, né? Que tinha uma ligação direta com a Rússia, União Soviética. Resolva isso. As pessoas estão preparadas emocionalmente para se frustrarem? Eu acho que não, Ventura. Eu acho que não, sabe por quê? Tem uma coisa na PNL que você conhece muito bem, chama mapa e território, né? O mapa é como eu vejo a minha ecologia, o meu ecossistema. O território é como o sistema, como a ecologia realmente é. Então, dentro do meu mapa, eu crio as minhas expectativas. E a partir dessas expectativas, eu começo a gerar comportamentos. E esses comportamentos vão se, muitas vezes, deteriorando por conta das expectativas não atendidas. Só que o território está lá. E essas expectativas não atendidas acabam velando a minha visão e eu passo a não enxergar mais o que é real, o que realmente está acontecendo. Aí a gente entra num ciclo de depressão, ansiedade, frustração. É isso que eu vou completar, Eu estava conversando com alguns amigos psicólogos meus e eu acredito que esse próximo ano vai ser o maior índice de depressão, frustração. Com certeza. Algo que eu não quero nem falar o nome para não criar gatilho, mas você já deve saber o que é. Claro. Porque as pessoas, elas estão com muito medo. Muito medo. Medo. E é Elas medo estão mesmo. apavoradas. É medo genuíno. E não só elas, mas o mercado, os próprios amigos do Lula, os próprios amigos do PT, Os jornalistas. que fizeram o L e agora estão desesperados. tão com medo. Mas eu quero puxar para esse lado. E aí, cara, como é que vai ser administrar tudo isso daí? Vai ser muito difícil, Ventura. Vai ser muito difícil administrar isso daí. Olha só, pegando o gancho que vocês colocaram aí, né, que tem muita gente encontrando sinais onde não tem. Tem um livro que virou filme, Código da Vinci. Código da Vinci. Não é? Muita Verdade. gente enxergava, o cara enxerga. Gente. Nas notas de dólar, nas notas de dólar, nas e tal. obras. Não sei se é verdade, se não é, enfim. O fato é que a realidade está posta. Entendeu? Muita gente esperava muita coisa, que eu nem vou falar aqui, que é para não gerar problema de interpretação, né? Problema de interpretação. Então tem gente querendo que aconteça uma coisa que não vai acontecer, entendeu? Tem gente que acredita que o molusco não sobe a rampa, ele vai subir a rampa. Só que, como a Duda falou, não vai acontecer do jeito que a gente imagina, mas a gente tem outras maneiras de lutar. Entendeu? Vou parafrasear o Molusco, a luta continua, né? A luta continua, companheiro. A guerra tá aí, gente. A gente vai ter que continuar lutando de outras formas, né? Então, não se frustre, não fique decepcionado. Ou melhor, eu acho assim, Não se entristeça. se frustre, se decepcione. Sim. É natural do ser humano. É perfeito. Mas não é o fim. Não deixe que isso... Não é o fim. Boa, Ventura, muito bom. Não deixe que isso determine os seus comportamentos. Futuros. Boa. Entendeu? Não deixe que isso determine os seus comportamentos futuros. É o momento de engolir seco, não tem jeito, vai ter que engolir,
né? Como disse o Zagallo uma vez, vão ter que me engolir. Como eu disse, a realidade está aí posta. Agora a gente tem que encontrar as ferramentas adequadas para continuar no combate. Entendeu? Para continuar combatendo. Porque o que não pode acontecer nesse momento é a gente esmorecer. Perfeito. Né? O que a gente tem que fazer? Observar, adaptar, improvisar e continuar no combate. Perfeito. Jamile, é o seguinte, aí na terça-feira dessa semana, né, eu falei na sexta, sábado, domingo e tal, na terça-feira, que foi o dia D, né, foi onde acho que tudo aconteceu ali, que a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco, mas o presidente, ele deu um porta-voz para falar, quando estavam ali os militares sendo condecorados e se formando e tudo mais, e leram, ele não leu, esse texto. A qualquer tempo que o Brasil confia, ou seja, né, as pessoas que estavam ouvindo ele, o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével das Forças Armadas. A declaração foi feita em mensagem lida durante a cerimônia do Dia do Marinheiro, na qual o chefe do Executivo participou. Apesar de estar presente, o presidente escolheu não discursar no púlpito, mas leram para ele. O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas Forças Armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Então vamos lá, deixa eu jogar uma batata quente na tua mão. Ou no teu colo. Ele falou Joga na minha também. Vamos lá, deixa a Jamile. Só que tinha que falar. Vamos lá. O que está acontecendo? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente, a história, né, vai correr, o rio vai para o oceano. Ou seja, vão se aceitar os resultados das eleições, vai ficar aberto isso na memória das pessoas, vai ser discutido pro resto da vida. Não precisaria ser assim. Se tivessem aceitado o voto impresso, né, com impressora e não à mão, que isso também foi uma fake news que espalharam, mas com impressora, né, e caindo ali, acabaria com todo esse problema, com tudo esse problema que está acontecendo hoje. A gente vai ter que engolir esse remédio amargo, só que ao mesmo tempo, muitas pessoas, eu acredito que elas poderiam usar essa força e redirecionar essa força de aglutinação, né, de paralisação, para continuar a exigir e estar à frente das suas argumentações e das suas decepções. Perfeito. Porque parece que realmente as coisas estão vindo em doses cavalares, a gente vai falar isso daqui a pouco, decisões essas que estão assustando tanto as pessoas do PT e os jornalistas, comentaristas e todos os istas aí, mas o que eu penso mesmo não se tomando essa decisão que as pessoas esperam, pode-se tirar uma educação, um trabalho, pode-se tirar um feedback dessas paralisações e não terminar no dia 31 de dezembro? Ou seja, a gente tem que continuar exigindo que, mesmo a gente sabendo que estão sendo pinçados pessoas que estavam condenadas ou ex-condenados ou corruptos ou pessoas que estão respondendo a inquéritos e tudo mais, a gente ainda tem que exigir que eles tenham uma lisura, que eles sejam honestos e, por conta disso, não aceitar meio que esse aceita que dói menos, perdeu o mané, vamos todo mundo pro samba e esquece porque agora o governo é nosso e o povo só serve para pagar imposto. Pois então, a bomba chegou, tô aqui último, né? Iniciou ali no Alessandro, passou pela Duda e agora chegou em mim. Olha só, não tem como eu fugir, eu vou te responder. Só que eu tenho que ir na tua primeira pergunta que foi jogada pro Alessandro. A primeira pergunta justamente trata sobre essa frase aqui, ó. Não podemos esperar chegar lá na frente, olhar para trás e pensar no que fizemos. Palavras do Bolsonaro. Nós estamos falando de uma revolução que está tendo, as pessoas estão lá tentando fazer uma movimentação e ele chega para essas pessoas que estão lá e diz dessa forma: sabemos que o tempo voa, cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, nós vamos vencer. Olha só,
Eu fui advogada há um bom tempo de um partido a nível regional. Isso faz com que você acabe permanecendo ao lado de vários políticos. E aí você percebe que nenhuma palavra é solta ao ar sem ter um sentido. Se realmente Bolsonaro quisesse abafar aquela situação, ele não iria utilizar essa expressão. Eu concordo. Tá? Ele iria utilizar assim, calma lá, pessoal. Cada tempo no seu tempo, cada momento no seu tempo, tá? Esse não é o momento. Estamos aqui para fazer um movimento, ok? Porém, vamos aceitar o que aconteceu, vamos trabalhar, vamos analisar, vamos ficar de olho em cada movimento. E aqui agora eu utilizo a tua pergunta, né? E aí a gente vai fazer o quê? Exigir? Sim, vamos exigir que esse novo governo trabalhe da melhor maneira possível. E se não trabalhar, a gente vai estar no pé dele, até mesmo porque o partido a qual eu estou tem muitos parlamentares. Então tem como a gente cobrar sim. A atitude do Bolsonaro não foi para abafar. Na minha visão, estritamente na minha visão, foi de colocar fogo. E aqui, o que foi que aconteceu? Para quem mexe com política, sabe dos esquemas, né? Chega assim e diz assim, Bolsonaro, não fala nada. Estão esperando o momento para pegar uma fala tua para você ser responsabilizado criminalmente. Sim. E aí começa a se utilizar de outras pessoas para falar em nome dele, que foi esse exemplo que você acabou de citar. Né? Porque, na minha visão, essa outra frase utilizada num porta-voz, pelo porta-voz, é também colocar fogo nos ânimos ali. Nos ânimos das pessoas que já estão querendo esse movimento. Criar uma falsa... Sim, eu não digo falsa. Eu não digo falsa. Eu não digo falsa. Falsa esperança. Mas eu sei o que o Negão pensa, eu quero depois terminar nele. E eu discordo, inclusive, do Negão, mas entendo perfeitamente a colocação dele. Continue com esse movimento, não abafa esse movimento. E assim, na minha visão, tem muita coisa para acontecer até o dia 31. Pois é. Tá muita coisa. Eu posso só fazer um adendo? Por favor. Só tem alguns pontos aqui que eu acabei anotando, que a fala da Jamile me lembrou de alguns tópicos, então eu quero falar. Sobre o discurso do presidente Bolsonaro, que ele fez para os manifestantes lá na frente, né? Vale lembrar que em nenhum momento ele reconheceu a vitória do Lula. Até agora. Em nenhum momento ele reconheceu essa vitória. Em nenhum momento, além de não ter reconhecido... Isso é uma retórica. Isso é uma questão retórica. Deixa eu... Por favor, continue. Em nenhum momento... Tá brava demais. Temos treta na mesa hoje, hein? Desculpa, Dudinha. Em nenhum momento ele reconheceu a vitória do Lula. Além de ele não ter reconhecido, o que as pessoas estavam tanto falando? Não, porque o nosso tempo está acabando por causa da diplomação, o que ele faz? Ele chega lá e ele fala o seguinte, a gente sabe que o tempo está passando. A gente sabe disso. Que foi o que ele falou, não vou lembrar as palavras corretas agora, mas ele falou que a gente sabe que cada minuto a mais é um minuto a menos, basicamente. Isso. E ele finaliza com vamos vencer, né? Ele finaliza com vamos vencer. Então, só que eu quero deixar claro, principalmente pro pessoal que está nas manifestações, que não pretende sair, que espera que a justiça seja feita, porque eu sou do lema de a esperança é a última que morre, eu não sei o que pode ser feito e eu não sei o que está sendo feito. E eu não espero saber. Eu não espero saber. A única coisa é que eu confio no cara em quem eu votei. E eu sei que tudo que está ao alcance dele para ser feito, está sendo feito. E tá sim. Eu só não espero saber o quê. Porque é o tipo de informação que nenhum de nós vai ter acesso assim. Ele vai falar, pessoal, eu tô fazendo isso aqui, beleza? Não vai acontecer. Então a única coisa que eu posso falar para as pessoas é para que vocês continuem tendo esperança de que o bem vai vencer o mal, de que a gente vai ter um pouco de justiça, e vocês confiarem no cara que vocês votaram. Porque até agora não houve nenhum reconhecimento de vitória do Lula. Inclusive, isso tem sido um ponto que tem incomodado o Lula. Sim. Ele tem feito tweets reclamando sobre isso. Tá? Então, se realmente quiser só dar uma acalmadinha para diminuir as coisas e mostrar pro pessoal que é para aceitar, esse discurso não teria sido feito com essas palavras. Essa é a minha opinião. Eu sei que o Fabiano e o Negão vão eu quero pra puxar... mim, o Lula tá de deboche. Não, eu quero puxar... Ele tá debochando. Eu quero puxar isso pro Negão, porque é o seguinte... porque parece que a gente está vivendo realmente num metaverso. A gente até chegou a falar isso aqui. De um lado, nós temos... por exemplo, aqui até programas da casa. Se você assiste o Pingo nos Is, gente, nós estamos falando de uma situação que está se acumulando. É o paiol que está prestes a explodir.
com as pessoas na rua prestes a explodir, né, tomando ali alguma iniciativa talvez até inadequada, né? Tanto é que aproveitaram-se disso, que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, por isso que, como a Jamile falou, a política é um jogo de xadrez em 4D. Não é só em 2D. Eu tenho muita raiva dessa expressão. Em 4D. Eu que jogo xadrez, eu não gosto nada quando usa essa expressão. Não, é um jogo de xadrez em 4D. Sabe por quê? Porque não é só aqui, ó. São 4 níveis. Profundo. Não, cara, é uma coisa louca. Porque o que acontece? Qualquer atitude, ação é repensada 1000 vezes antes de fazer para não dar brecha. Porque tudo traz resultados muito expansivos. Quando o Bolsonaro abre as portas do palácio, porque justamente, talvez, ele já sabia que ia acontecer aquela, que a gente vai falar daqui a pouco, aquelas depredações, sim, a Michele Bolsonaro serve comida. Isso foi um risco muito grande. E Randolph, né? Randolph cintilantemente pulando ali, foi reclamar que ela estava financiando atos golpistas, porque ela deu comida. Já pediu pro Alexandre para ela assumiu um risco gigante. Para colocar ela no inquérito. Então, olha que loucura. E talvez consiga. Não é um risco que ela assumiria à toa. A esposa do Bolsonaro simplesmente fornecer comida para as pessoas que estavam ali nas cercanias do palácio. É uma princesa, já né? Querem colocar ela no inquérito dos atos antidemocráticos. Cara, a que nível a gente tá? Por isso que eu falo, qualquer respiração fora do normal é vista como um afronte. Uhum. Agora eu pergunto pro Negão. Eu vi você falando algumas vezes até que era melhor a gente aceitar o Lula roto e rasgado do que enfrentar uma intervenção, uma suspensão para que fosse investigado, de fato, o que querem que seja investigado, que é a lisura das eleições, por conta da represália do resto do mundo. Para mim, isso é pior do que o Lula. Eu discordo de você, mas eu queria saber por que você concorda com essa afirmação. Eu às vezes estou ficando até meio repetitivo quando eu falo do mundo ideal e o mundo real, certo? O mundo ideal, para mim, seria o Bolsonaro ter chegado assim lá pro 3º, 4º dia, depois de ter o que eu acredito, Alessandro, acredito, que eu acho que é o que rolou, dele depois daquela reunião com os militares, e os militares, outra coisa que quem acredita é o Alessandro, que eu acho que teve essa reunião, e os militares devem ter falado para ele assim, seguinte, não dá para botar 100%, não dá para botar a mão no fogo em cima da urna, mas, pelo que eu vi aqui, você vai ter que repensar aí a sua estratégia, porque, ao mesmo tempo, eu não consigo dizer para você que o problema foi elas. Então, é melhor pensar na sua estratégia do que nelas. Eu acredito que foi isso. Então, o certo seria, na minha opinião, que o Bolsonaro tivesse chegado a público e tivesse dito assim, pessoal, infelizmente não foi uma eleição ali onde a gente correu por igual, eu e o Lula. Obviamente a imprensa estava contra mim, obviamente a classe artística estava contra mim, obviamente teve inserções minhas que não foram feitas, entendeu? E obviamente em algum ponto nós erramos e não conseguimos convencer algumas pessoas, porque sim, existia muita gente que não quis votar no Bolsonaro, que também não gostava do Lula, assim como muita gente votou no Bolsonaro porque não gosta do Bolsonaro, mas odeia o Lula. Isso é normal, é do jogo. Para mim, ele deveria ter chegado e falado assim, então o que nós vamos fazer? Vamos dar um passo para trás, eu também não vou entregar a faixa para ele, Dilma, se quiser, que bote a faixa de volta e ela que entrega para ele, mas é o seguinte, perdi, vamos nos reagrupar, vamos aproveitar que a gente tem 100 e poucos deputados e vamos tentar fazer uma oposição forte para que ele não bote as mangas de fora. Eu acredito que o meu mundo ideal, isso deveria ter sido feito. Não foi feito desse jeito, muitas pessoas foram às ruas, muitas pessoas estão em frente aos quartéis há mais de 40 dias, mas uma coisa a gente tem que pôr os pés no chão e entender que aquelas pessoas aliás, assim, quando eu digo elas não representam, não quer dizer que quem está de fora não se sente representado. Sim, se sente representado, mas quando a gente vai ver a conta do resto do Brasil, são poucas pessoas.
É só a gente ver pelo 7 de setembro que a gente esteve aqui. Mas vamos lá. Eu estava aqui. Mas, Negão, vamos lá. 7 de setembro foi feriado, ficou 6 meses falando o que ia acontecer. Ali, e tinha líderes. Tinha Tomé, Zambelli. Um monte de deputado. E agora você não tem líderes. Coronel, não sei das quantas. Mas não é pra ter, é pra ser popular. Então, Não, a proporcionalidade, legal. a gente não consegue fazer essa balança, porque são atos completamente distintos e diferentes. E pra propósitos Beleza, diferentes. mas você acha que tem gente o suficiente? Então, aí que tá. Não é essa quantidade que está na rua, é o que tem acontecendo de energia, de vibe, de clima no Brasil. O clima do Brasil está insatisfeito. E, cara, você tem milhões de pessoas paradas no meio da rua. Mas não está insatisfeito. É importante. Que olha que mas interessante. as pessoas estão bravas pelo Bolsonaro não ter ganho, mas elas não estão o suficiente para falar. Não só isso, Negão. Vou largar meu trampo. Não só isso, Negão. Sei porque as pessoas, inclusive, eu até fiz essa pergunta para vocês, vou fazer aqui no ar. Eu estou sentindo nas redes sociais um declínio absurdo daquelas pessoas que estavam cegas, apaixonadas pelo Lula. Sim. Sabe aquelas isso tá Lula rolando 13, ai papai tá ontem. Elas estão com medo Ele também. vai ser moderado. Ou seja, Porque tudo que a gente avisou que ia acontecer, tá acontecendo. Muita gente fala assim, calma, ele vai ser moderado, vai ter o Meirelles, calma, é o Alckmin que vai governar. E elas estão vendo coisas acontecendo de estouro de teto, Haddad na economia, Mas ele não mentiu. Como é que chama lá? O Mercadante Mas no BNDES. Isso é bom deixar claro que o Luiz Lula Marinho, Luiz Marinho no trabalho. Não, E aquele Lula não Florentino escondeu. que nem ministro ele não escondeu, mas deixava passar. Mas para quem estava seguindo ele, isso é verdade. ele não disse isso, E agora ele está fazendo aquilo que ele disse. A gente era teórico da conspiração. Isso, então, a gente era teórico. caiu nas minhas redes 95%. Daquelas pessoas que falavam, aceita que dói menos, papai tá on, imagina, ele não é tudo isso, não vai virar Venezuela, vocês estão loucos, nunca aconteceu. Agora eles estão assim, o que tá acontecendo? Mas aí é mais fácil você tirar o Dilma, entendeu? Porque a gente fala o Dilma, né? É bom pra você petista entender por que a gente não tá chamando Lula de Lula e sim de Dilma. Porque ele tá muito mais próximo. Ele está trazendo, ele não está trazendo a turma de 2002. Ele está trazendo a turma da Dilma. E as linhas de governança da Dilma. Ele tá indo como uma nova Dilma. Agora, o que eu quero... Tá o grande problema. Agora, imagina você... O meu ponto é sempre o seguinte, gente... Pra gente, muita gente tá brava porque o Lula venceu. Mas lá fora, o Lula já é o presidente. Pra França, ele já é o presidente. Né, pra Alemanha, ele já é presidente. Mas a gente sabe disso. Pros Estados Unidos, ele já é presidente. O que isso significa? Significa que a partir do momento que o exército... mas não é um... É um golpe. É assim que vai ser enxergado lá fora. Da mesma forma que o que... Ou vendido para... Não, exato, falou bem. Vai ser assim, que a mídia de lá de fora é igual a nossa daqui de dentro. É isso aí. Vai ser enxergado desse jeito. E lá fora, o que acontece, a gente já viu em outros países acontecer. Quando eles acham que um país não está sendo democrático, aí eles vêm com sanções. E quando é a sanção, a gente tem mania de olhar as sanções só pelo campo do agro. Mas a gente alimenta o mundo, negão. Tá, mas a gente também compra, a gente também vende. Compra chip. E hoje a gente só tem 2 países, que olham para os Estados Unidos e dão risada das sanções, que é a China e os Estados Unidos. Será mesmo que a gente quer... Não, dos Estados Unidos, é a China e a Rússia, não é? Desculpa, a China e a Rússia. Será mesmo que a gente quer ter só esses 2 países como clientes? Porque é isso que vai acontecer no momento em que a gente tiver sanção. O povo pobre vai sofrer mais com um país com sanção do que com um Lula. Porque então, o Lula, quando o Lula começar a ferrar uma classe média, começar a ferrar uns ricos, vai acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma.